estamos começando o Viva Mais, como a gente sempre diz aqui, né, o seu programa de saúde. E todas as semanas nós temos trazido grandes profissionais para falar como ver mais, com mais qualidade de vida. E também gostaríamos de agradecer a quantidade enorme de e-mails que nós recebemos a cada semana, com sugestões, comentários carinhosos, coisas que a gente pode melhorar. A gente adora esses comentários porque a gente tenta fazer tudo aquilo que vocês dizem. Mandando sugestões de pautas. E não pense que a gente esqueceu, a gente vai trazer todos aqueles médicos que vocês ficam pedindo para nós trazermos. Inclusive, hoje nós estamos recebendo uma grande profissional da área da saúde do Rio Grande do Sul, que vai nos falar sobre um assunto muito delicado, mas que é muito importante para muitos casais. Então, você já sabe, se perdeu o início ou se quer assistir de novo, entra lá no nosso site, www.programavivamais.com.br, e aí você pode mandar perguntas e se faltou algum assunto hoje, a gente traz a doutora Rafaela Petraco de novo. Então está conosco hoje a doutora Rafaela Petraco, que é ginecologista do Fertilitar, com pós-graduação em reprodução humana na Universidade de Yale. Só para fazer um comentáriozinho, né, Miguel? A Yale é uma das 12 universidades mais importantes nessa área. Seja bem-vinda, viu? É top dos Estados Unidos, né? É top, é uma das... Dependendo do MBA, eu acho que ela está entre os 5, né? Não é qualquer um que entra, não adianta querer, né? Não, tem que saber muito, né, Rafaela? Rafaela, seja muito bem-vinda. Olha, esperamos que seja o primeiro de muitos programas que tu venha estar conosco. Com certeza. Muito obrigada pelo convite. Rafaela, me diz uma coisa, o Brasil com toda essa população, e essa superpopulação que existe aí e mundial, e nós ajudamos bastante, né? A infertilidade é um problema? Fertilidade é um problema hoje quase de saúde pública. Hoje sabe-se que a infertilidade tem crescido muito, não só em países desenvolvidos, como nos países subdesenvolvidos também. Às vezes a gente faz uma relação socioeconômica com problemas de infertilidade, de imaginar que a infertilidade só afeta casais com uma renda maior. Esse é um grande engano. E a infertilidade tem crescido muito nos últimos anos, muito relacionada à idade da mulher e ao adiamento da maternidade, muitas vezes voltadas por priorizar, num primeiro momento, a vida profissional. E quando essa mulher resolve ter filho, uma vida já um pouco mais adiantada, se depara com problemas de fertilidade, quando muitas vezes a mulher não conhece ou não sabe que isso pode acontecer, porque a gente imagina a maternidade, a fertilidade como uma coisa natural da mulher. Como tu falou em idade, só para a gente explicar para as pessoas que são um pouco mais leigas até como eu, tem diferença então na idade, o óvulo da mulher mais nova com o óvulo da mulher mais adulta, isso faz diferença? Sem dúvida, na verdade a grande diferença é a idade materna. Hoje se discute muito também a idade materna, a idade paterna, a idade do pai, mas a idade materna ainda hoje é o principal diferencial. Isso porque a mulher nasce com o número de óvulos finais que ela vai ter para toda a vida. E durante toda a vida a gente só gasta óvulos. Então, quando a gente resolve ter filho lá nos 25, 30, 35, hoje 40 anos, a gente já tem uma reserva no ovário, uma reserva de óvulos muito diminuída. E isso é o que define, o que resulta nesse maior número de mulheres com dificuldade para engravidar. E o óvulo em si da mulher mais nova e o óvulo da mulher mais velha, tem diferente? Tem diferença? Mais novo ou mais velho? Tem. Não, mas assim, não, pode ser mais novo, mais velho, mas o mais velho podia ser experiente como nós na vida. Mas eu acho que não é bem assim que funciona. Assim, o ovário não me entende dessa maneira. Então a gente não fala só em número de óvulos, a gente fala também na qualidade dos óvulos. Então o óvulo da mulher mais velha, ele não só é em menor quantidade, como em menor quantidade, como em menor qualidade. Então, ele não atrai tanto espermatozoide. Ele não atrai tanto espermatozoide, ele tem uma dificuldade menor de fecundação, isso é, quando o espermatozoide tem que entrar dentro do óvulo e se dividir para gerar o embrião, isso ocorre mais dificilmente. É um óvulo que vai dificultar uma implantação do embrião, o embrião grudar dentro do útero é mais difícil e, consequentemente, acaba gerando mais abortos. Inclusive o útero mais velho tem mais dificuldade de adesão? De implantação, tem. Não só pelo útero, como também pelo óvulo, né? Esse óvulo mais velho resulta num embrião com maior dificuldade de implantação, com maior dificuldade de grudar dentro do útero. Qual é a média de óvulos que a mulher tem durante a vida? Tem uma média. A mulher nasce ao redor de 6 milhões. Quando ela é criada, né, no útero da mãe ainda, são criados ao redor de 6 milhões de óvulos. Quando a gente nasce, a gente tem ao redor de 5, 6 mil. E quando a mulher entra na puberdade, quando ela menstrua pela primeira vez, ao redor dos 11, 12 anos, a gente tem ao redor de 500, 600 mil óvulos. Quer dizer, ela vai antes de começar a menstruar, ela já perde muito. Desde o nascimento até começar a vida
hormonal propriamente dita, né? Na menstruação ela perde muitos óvulos. Quais são as causas mais frequentes de infertilidade? Ainda é a causa, separando, né, em feminina e masculina. A feminina ainda é um pouco mais frequente que a masculina e a principal causa feminina está relacionada às tubas uterinas, ao fator uterino, ao fator tubário. Então, assim, por obstrução tubária, por infecções que possam causar uma obstrução tubária, que possam dificultar o encontro do óvulo com o espermatozoide, que é onde tudo acontece. Então, assim, o encontro do óvulo com o espermatozoide, ele ocorre dentro da tuba uterina. Se a gente tem uma obstrução ou uma dificuldade de motilidade dessa trompa, aí a gente tem um grande fator das causas de infertilidade. Essas infecções são, via de regra, são infecções não tratadas. Exatamente. E acho que muitas delas relacionadas até com o hábito sexual. Isso, né? São infecções, na grande maior parte das vezes, sexualmente transmissíveis. Muitas vezes são assintomáticas, então a paciente nem sabe que teve infecção e vai descobrir isso ao tentar engravidar, ter dificuldade, e daí ao se fazer o diagnóstico dessa obstrução. Esse pessoal que tem, hoje em dia, é muito frequente a vida sexual antes do casamento, né? Na minha idade já não era tão frequente. Mas hoje em dia a gurizada primeiro passa por experiências várias, geralmente, né? Essa troca de relacionamento, de parceiro, é um problema. É um problema. É um problema. Por isso que quando a gente fala em preservar a fertilidade, um dos assuntos que é muito discutido é o uso de preservativo. Então, assim, na verdade, o que a gente não está pregando o não ter relações sexuais. O que se prega é ter relações sexuais protegidas, não somente pensando em problemas de saúde, em doenças sexualmente transmissíveis que possam afetar ou prejudicar a mulher ou o homem naquele momento da vida, mas pensando na fertilidade futura, porque isso com certeza pode trazer consequências muitas vezes desconhecidas e inesperadas. Essas infecções, a gente sabe que, inclusive, a gente já trouxe aqui urologistas, né? Que isso é dos dois lados. Dos dois lados. Quer dizer, infecções não tratadas e esses relacionamentos de amplo espectro, né? Que o pessoal vai para a noite e sai casado, de parceiros, né? Isso é uma coisa que interfere dos dois lados, né? Não só na mulher, mas também no homem. Essas alterações hormonais que a gente nota hoje, a gente estava comentando até antes de começar o programa, eu vejo muito homem chegar com queixa e a gente... eu já falei algumas vezes, eu fui fazer depois, junto com o filho, uma pós em anti-envelhecimento e tal, que a gente dosa hormônio também, para ver como é que tá, tal. O que eu tenho observado, muito em paciente masculino e muito em menina também, porque começa a usar anticoncepcional muito cedo. Na verdade, o anticoncepcional nada mais é do que acaba criando uma menopausa química, né? Sim. Porque tu vai fazer durante o uso do anticoncepcional. Tu vai causar infertilidade. Então, é uma menopausa química. Né? A gente vê muito no homem isso aí também, e até em função, acho que do que a gente come hoje em dia, né? Que o mundo, como dizem, é estrogênico, né? Então, tu tem estrogênio em garrafa PET, que é o xenoestrógeno, tu tem o fitoestrógeno, que é a soja. Isso... Vocês notam muita alteração hormonal nessas mulheres? Na mulher não tanta, não. Na mulher não tem tanta, isso não tem tanta influência justamente porque o ciclo menstrual da mulher é fortemente estrogênio dependente. Então, na mulher, esse uso de estrogênio exógeno, né, no dia a dia, dessas coisas ambientais, a gente não nota tanta alteração quanto no homem. Até porque na mulher, na fase ativa, o estrogênio endógeno ele acaba competindo com o estrogênio dela. Exatamente. E o dela é mais forte. Exatamente. Quer dizer, na mulher, na menopausa, justamente o estrogênio de fora do corpo é que é problemático. Claro, o corpo da mulher, durante o seu período, durante a sua vida reprodutiva, está muito mais acostumado com o estrogênio endógeno, né, com o estrogênio que ela mesma produz. Então, esse estrogênio que vem de fora não acaba sendo um problema. Isso é um problema na menopausa. Né? Na menopausa e no homem que tem uma causa de câncer e no homem que não tem esses níveis tão altos de estrógeno. A gente pega assim, olha, é muito frequente, gurizada com 30 anos hoje em dia, com nível, até porque o uso de anabolizante de forma errada, com índices assim de testosterona e de libido lá embaixo. Quer dizer, o cara, às vezes tu olha, o cara tá todo malhadinho, bonitinho, mas fez ciclo irregular de uso de hormônio, que são esses hormônios de farmácia, às vezes até o hormônio de cavalo, né, que os caras usam. A gente cansa de escutar isso aí de noticiário. Pessoa assim com índice hormonal lá embaixo, quer dizer, libido lá embaixo. Graças a Deus não interfere tanto na mulher. Na mulher não tanto, mas isso no homem é muito interessante porque a gente vê quadros irreversíveis. Né? Homens com baixa produção hormonal. Quando a gente vê um casal com infertilidade, a gente diz que o problema é do casal.
problema não é da mulher ou o problema não é do homem, né? Este casal vem buscar tratamento como um só, buscando uma gestação, e a gente obrigatoriamente, tanto o ginecologista como o urologista, tem que ver esse casal como uma coisa só, né? Como uma dupla em busca de uma gestação. Então, quando a gente começa a investigar o lado masculino, muitas vezes a gente vê alterações de sêmen nunca antes imaginadas, né? Homens que nunca imaginaram que pudessem ter qualquer problema em relação ao espermograma, e a consequência muitas vezes é o uso indevido de hormônios, de medicação, infecções maltratadas, mal curadas. Então se vê muito também o fator masculino de homens que saudáveis, rígidos, jovens, e que nunca imaginaram que pudesse haver qualquer problema em relação a isso. Eles relutam muito ainda, Rafael? Relutam. Porque isso machuca um pouco, É. né? A alma Mas é uma masculina, bobagem, né? né? Porque assim como a mulher pode estar infértil, o homem também pode estar. Eu acho uma bobagem ter esse Mas preconceito. é que o homem, Ana, ele relaciona muito a infertilidade, me corrija se eu estou errado, com impotência, né? É. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exato. Impotência é o cara conseguir realizar o ato sexual. Exatamente. O que eu acho, assim, uma opinião pessoal em relação ao que acontece dessa diferença é que a mulher, de adolescente, desde a primeira menstruação, ela está acostumada a ir ao ginecologista. Né? A mãe leva a menina logo depois da primeira menstruação para receber orientações, muitas vezes para falar sobre métodos contraceptivos. Então, para a mulher ir ao médico é uma coisa que não está relacionada à doença. Para o homem isso já é um pouco diferente, né? O homem não vai ao médico por rotina. O homem vai ao médico quando tem algum problema, quando precisa buscar o tratamento por algum sintoma. Então, no momento em que esse casal busca ajuda, a mulher está num ambiente que para ela já é conhecido, que é o ambiente do ginecologista. O cara está no ambiente hostil. O homem está num lugar que, para ele, ir ao médico é um problema, é uma doença, é a busca de uma solução para um problema. Então, para a mulher, mesmo que o problema seja com ela, lidar com essa situação, na grande maioria das vezes, acaba sendo um pouco mais fácil. E sem citar isso que tu falaste, Miguel, que é a relação com a impotência. Né? Então, o homem tem muito essa fantasia de eu não sou capaz de ser pai porque eu sou impotente. Isso está muito relacionado à masculinidade também. Então, sem dúvida nenhuma, para o homem ainda hoje é mais difícil lidar com isso do que com a mulher, no sentido de aceitar o problema, de aceitar que precisa ajuda, o que na verdade é uma grande besteira, falando assim, até um pouco vulgarmente, né? Porque sentimentos das pessoas não são besteiras, não é com esse intuito, mas que a gente tem formas de tratar, que a gente tem formas de ajudar, então buscar ajuda, admitir que tem um problema, identificar esse problema, não é antes, vergonha. Né? E tratar o casal, né? E tratar sempre Porque eu o acho que casal. para o homem deve ser a mesma coisa, quanto mais jovem, melhora Sem toda dúvida. a mobilidade Sem do dúvida. espermatozoide. Quanto tudo, antes né? a gente buscar esse tratamento, né, iniciar esse auxílio, melhora a chance de tratamento, sem sombra de dúvidas. Sabe que uma curiosidade, Ana, é que a menopausa masculina, o homem em média vive 8 anos a menos que a mulher. E a menopausa masculina, ela Vocês acontece... são muito horríveis. Exatamente. Não, eu vou explicar por que eu estou dizendo isso. Mas é o que eu sempre digo. Mulher é um bicho muito doentio e pouco morredor. É que eu escuto sempre isso dele, por isso que eu estou dizendo que isso... Na Santa Casa a gente via sempre assim o casal, né? Eu fiz residência em Santa Casa, e a gente via o casal, o velhinho sempre acompanhando a velhinha muito doente e tal, e o velhinho bem, a velhinha muito doente e tal. Passava um ano e tal, continuava a velhinha muito doente, o cara tinha morrido, entendeu? Então a gente gozava de assim, ó, a mulher não morre, mas fica doente, o homem não, o homem morre de primeira. Não é isso, é que a mulher procura tratamento, concordo com a Rafaela, e o homem só vai quando já, vai direto pro necrotério, tem que procurar mais, tem que se cuidar mais. Mas sabe que isso é um problema, né? Porque assim, ó, a mulher se queixa da menopausa, né? Mas como a mulher, ela vai tendo essas alterações na menstruação, ela procura mais rápido. E o homem, apesar de achar que está bem, ele acaba não procurando, mesmo a gente sabendo cientificamente que a menopausa masculina acontece 8 anos antes da feminina. Eu te interrompi porque fui brincar que não, você morreu. E assim, ó, sabe qual é o grande problema? Que a gente escutava falar, eu estou com 53, tá, Rafael? Essa é a vida inteira, e mãe é mãe, né? Ai, com 40 anos, que idade bonita, meu filho, que idade não sei o quê. E o pessoal dizia assim, idade do lobo. Eu digo, que idade do lobo? O hormônio do cara está lá embaixo. Idade do lobo que o cara com 40 começa a procurar menininha mais nova. Mas não é porque os hormônios estão lá em cima, não. Ele quer um estímulo adicional. Porque o hormônio baixou tanto e o libido dele baixou tanto que ele quer um estímulo adicional. Então eu acho a mulher até privilegiada nesse aspecto. Primeiro porque procura mais rápido auxílio.
Segundo, tem aviso de que realmente alguma coisa está acontecendo errado. Não pensa que o homem não tem calorão de noite também. Tem alteração, o cara tem alteração, o cara começa a ter disfunção de ereção de manhã, ele acha aquilo era normal hoje em dia. Não, pois é, eu não tenho mais que o pessoal chama de, desculpa, o tesão do xixi, que não tem nada a ver, que é o pico da testosterona, que é às 6 da manhã, e que a gente já trouxe um cardiologista aqui, né, o Oscar, e que isso está diretamente relacionado com o infarto. Quer dizer, o cara que tem menos ereção matinal, ele tem maior chance de infartar. Mas todos esses sinais no homem, como o cara tem aquele ranço de masculinidade, ele não... Entendeu? Nem fala, nem comenta. Nem fala, nem não, senti. não, eu tô bem, não senti. Mas começa 8 anos antes. Por isso que eu acho que a mulher é privilegiada. Até no aspecto de procurar ajuda. E um dos motivos também, em defesa agora dos homens, é que os sintomas na mulher, eles são muito mais presentes do que no homem. Um homem com um problema no espermograma de sêmen, ele só vai descobrir isso no momento em que ele fizer um exame. Porque ele vai ter ereção normal, ele vai ter ejaculação normal, muitas vezes, né? E só vai se descobrir isso ao fazer um exame. A mulher, por outro lado, ela pode ter disfunções na menstruação, ela pode ter dor, que está muito relacionada à endometriose, que é uma doença fortemente relacionada à infertilidade também. O que é endometriose para as pessoas que estão nos... Só para dar assim, uma geral para quem entender. Vamos fazer uma interrupção, porque isso é Aí super voltamos interessante. com a endometriose. E a gente volta com a endometriose? Perfeito. Você sonha com agilidade ao dirigir, com incrível design aerodinâmico, segurança e precisão nas curvas e a potência que você sempre quis. Poucas coisas na vida falam mais sobre você do que o carro que você dirige. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Em momentos especiais de nossas vidas, nos emocionamos, sorrimos, choramos, temos alegria e estamos sempre perto das pessoas que amamos. E essas emoções merecem ser guardadas para sempre. A Foto Delvaux faz isso desde 1950, oferecendo serviços fotográficos completos e aliando tecnologia, tradição e qualidade, transformamos suas emoções em momentos inesquecíveis. Foto Delvaux, fone 3224-4206. Então, se você está nos pegando agora no segundo bloco, dá para assistir o primeiro bloco, que foi maravilhoso. Hoje nós estamos falando sobre fertilidade feminina, né? E a gente sabe que todo mundo conhece 1, 2, 3 casais que estão com dificuldade em engravidar. Então, é um problema de saúde pública, como falou a doutora Rafaela Petraco para nós no primeiro bloco. Então, se você perdeu o primeiro bloco, entre no nosso site www.programavivamais.com.br, clica no Assista Aqui, que você pode assistir todos os programas que nós já gravamos aos longos desses 2 anos e tanto, e mais o de hoje, tá bom? Mas hoje nós estamos falando sobre fertilização, já falamos assuntos maravilhosos, mas
eu te perguntei sobre o que é endometriose, né, Rafaela? Isso. Foi bem no ponto em que o Miguel nos interrompeu. Então, a endometriose ela é uma doença não só como a infertilidade, mas também com uma alta prevalência. Acredita-se que hoje, ao redor de 50%, até 50% das mulheres que têm infertilidade, elas podem ter endometriose também. Então, que essa infertilidade possa ser causada pela endometriose. A infertilidade, a endometriose ela é uma doença que essa parte interna do útero, aqui o endométrio, ela é extravasada para fora do útero. Então, o que a gente tem aqui para entender um pouquinho? Isso aqui tudo é o útero, né? Essa imagem mais triangular. Aqui a gente tem as trompas e aqui embaixo o branquinho, os ovários. A endometriose, ela é quando essa camada interna do útero aqui, ela sai para fora do útero e se espalha em diversos lugares dentro da barriga. Seja no intestino, seja nos próprios ovários, seja na parte de fora do útero e diversos outros órgãos. Pode estar presente em qualquer lugar. O exato mecanismo que isso acontece ainda não se sabe, então não se entende o porquê que essa parte interna do útero sai para fora. E se sabe o que mais se sabe é os sintomas da endometriose. Então, os sintomas da endometriose, que o principal é dor, a paciente tem muita dor, principalmente uma dor relacionada à menstruação, uma cólica forte, uma cólica que não alivia com analgésicos comuns e também a dificuldade para engravidar. Sabe-se que essas pacientes com endometriose, o simples fato de ter a doença, ela já tem uma chance de gestação espontânea ou através de tratamento diminuída. Então, por isso que a endometriose é uma doença tão importante quando a gente fala em infertilidade. Ela é uma doença que ela tem um tempo de diagnóstico de até 10 anos. As pacientes ficam com dor, muitas vezes, sem ter um diagnóstico de endometriose, sem ter um tratamento específico para isso. E é importante as pacientes saberem, as mulheres saberem que ter cólica não é normal. Um desconforto, uma dorzinha pré-menstrual, isso tudo bem, isso toda mulher sente. Agora, ter uma cólica incapacitante, uma dor forte, uma dor que impede de fazer suas atividades diárias, a menina de ir para a escola, a mulher de trabalhar, que toma um analgésico comum e não alivia, isso não é normal. Então, é importante a mulher ir buscar ajuda o quanto antes, porque é uma doença tratável. E quanto antes a gente iniciar o tratamento, quanto antes a gente previne complicações relacionadas a essa doença. Essa foi uma segunda coisa, uma razão que a gente falou, é a segunda, né? Falaste sobre o problema nas tubas ovarianas. Podia mostrar aí as tubas ovarianas? As tubas uterinas, né? Na verdade, elas são essa estrutura aqui. Essa estrutura aqui que ela sai do útero e a função dela é ir até o ovário no momento da ovulação, captar o óvulo vai ficar paradinho aqui dentro da trompa, aguardando o espermatozoide, que vai ter entrado aqui pela vagina, atravessado todo o útero e vindo até a trompa, onde dentro dela vai encontrar o óvulo, vai ter que entrar dentro do óvulo e depois juntos, óvulo e espermatozoide vão ser levados pelo movimento da trompa até o útero, né? Até a camada interna do útero, onde eles vão ter que grudar. Eles têm que andar bastante, hein? Do outro lado ali tem um ovário aberto, né? Isso, aqui a gente tem um ovário aberto. Aqui a gente consegue ver algumas estruturas do óvulo, né? Desde o folículo inicial, que ele começa no início da menstruação, até esse folículo que vai crescendo, 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 onde dentro dele vai ter o óvulo. E depois desse rompimento do folículo, quando o óvulo é liberado e deve ser pego pela trompa, a gente tem a formação do corpo lúteo, que é como se fosse um cisto da ovulação, né? O que fica após a ovulação. As mulheres que têm deficiência de progesterona, no caso, são mulheres que não costumam ter uma ovulação normal. Isso, exatamente. O que fabrica a progesterona é justamente essa fase corpo lúteo, depois da ovulação, lúteo, né? Porque na verdade o óvulo cresce dentro de um balão. Podemos explicar mais ou menos assim para ficar mais fácil o entendimento. O ovário tem um balão que vai se enchendo de água durante o ciclo menstrual. Esse enchimento de água, né, essa nutrição de água, ela inicia na menstruação, que é quando inicia o ciclo menstrual. E dentro desse balão que vai crescendo, vai sendo produzido óvulo, né, vai sendo maturado esse óvulo. Quando esse balão atinge um determinado momento, um determinado tamanho, ele estoura. E esse estourar é a ovulação. Então, nesse momento, a trompa vai ter que ir lá no ovário, pegar esse óvulo que foi liberado e esse balão ele vai se fechar e vai produzir o corpo lúteo. O corpo lúteo, a principal função dele é a produção de progesterona, que é responsável pela manutenção do embrião dentro do útero. Tem muita mulher que não consegue fazer não consegue grudar o óvulozinho ali, por né? Uma deficiência de progesterona. Que a gente vê muita gente, às vezes assim, tem ovulação, ocorreu a fecundação, ou quando vai fazer uma fertilização, né?
o embrião, ainda tinha um casal de amigos agora que aconteceu exatamente isso. Olha, o embrião estava viável, estava tudo muito bem, chegou a se escutar eventualmente alguma modificação, mas por deficiência de progesterona não conseguiu que a implantação se mantivesse, né? Claro. Tu estava falando que a incidência da endometriose é muito grande. Qual é a causa mais frequente de endometriose? É isso que não se sabe até hoje, é isso que é desconhecido. A principal teoria da explicação da endometriose, ela foi proposta em 1927. É uma teoria muito antiga, mas ainda acredita-se que seja o que mais explica o acontecimento da doença, que é, no momento da menstruação, a gente tem um refluxo dessas células de dentro do útero para fora da cavidade uterina, para fora do útero, né, pela tromba, que seria um refluxo de sangue, digamos assim. Então, a menstruação, que é o descamamento dessa camada interna para baixo, né, pela vagina, que é o sangramento da menstruação, viria parte dessas células pela trompa e sairiam para fora do útero. Essa é a teoria que ainda hoje é mais aceita. Existem diversas controvérsias em relação a essa teoria. Então, diversos questionamentos, diversas dúvidas e que não conseguem explicação nessa teoria do refluxo da menstruação. Então, hoje se fala muito em fatores genéticos, principalmente vendo que mães e filhas com endometriose mães com endometriose têm filhas com mais endometriose, né? Mais filhas com endometriose, muito tentando se entender a relação genética que isso tem, então genes que já foram descobertos nessas lesões de endometriose, que estão relacionados à implantação, à infertilidade. Então hoje se fala muito nesse fator genético. Você acredita que tenha causas ambientais, que tem ainda alguma função algum comprometimento desse refluxo menstrual e também questões que vêm desde a época do embrião, desde questões embriogênicas, a formação da menina ainda no útero materno, que possa ter alguma relação com o desenvolvimento da endometriose. É importante, pessoal, que a gente... o canalzinho das trompas ali, ele é quase que microscópico. É microscópico, né, Então, esse trajeto todo que o óvulo faz, a gente olha, parece grande, né? Aqui a gente está vendo tudo num grande aumento, né? Mas o extravasamento do sangue, quando ele vem pela trompa e sai fora, ele acaba entrando dentro da cavidade abdominal, né? Por isso que a endometriose, ela pode estar relacionada, ela pode acabar fazendo parte das alças de intestino, da parede do peritônio, que é aquela película que recobre a parede Isso, essas células que vão sair, elas são microscópicas, né? São células, se a gente lembrar da época do colégio, que a gente via células no microscópio, não é nada visto a olho nu, né? No momento em que essa lesão se implanta em qualquer órgão, no intestino, na bexiga, no ovário, tem caso de endometriose cerebral. Então, no momento em que essas células se implantam em outros órgãos, é que daí aumenta de tamanho e daí a gente poderia ver numa cirurgia, por exemplo, poderia ser diagnosticado isso e visto a lesão de endometriose. Então, fica bem um alerta, né, Rafaela, para as pessoas cuidarem. Começou a sentir muita cólica, a gente está falando sobre infertilidade, mas fica também um alerta para aquelas meninas que sentem muita cólica, aquelas mulheres que sentem muita cólica, procurar o seu ginecologista, né, para ter esse cuidado, porque se... pode chegar até uma endometriose cerebral, imagina. E é importante, assim, porque muitas vezes a gente vê essa paciente tendo o diagnóstico no momento em que quer engravidar. Então, assim, a gente tem um diagnóstico tardio, uma paciente que já tem 30 anos e ela tem endometriose desde os 12, quando ela menstruou a primeira vez. Então, é um tempo muito grande de doença sem tratamento. Então, por isso que é importante a paciente saber isso, porque a gente tem uma ideia de que sentir cólica é normal. Então, é importante a paciente saber que não, a mulher saber que não. Que é normal um desconforto, um leve desconforto no período pré-menstrual, uma dorzinha, vou ficar menstruada. Agora, nada mais do que isso. Nem toda mulher que tem cólica mais forte vai ter endometriose. Também é importante dizer isso para todas as mulheres que sentem cólica, que estão nos ouvindo, não achar que todas têm endometriose. Mas é importante uma consulta com o ginecologista, onde ela vai poder ser mais... Pode até não ser uma endometriose, mas pode ser um cisto hemorrágico, pode ser algum outro problema também... O mais importante é a consulta, é o aconselhamento, é a orientação, e se não for, melhor. Mas se for que existe tratamento e o quanto antes... Por que acontece o cisto hemorrágico, Rafaela? O cisto hemorrágico, ele é aquele balão da ovulação que a gente estava falando antes. No momento em que ele estoura e se fecha, ele se enche de sangue. Então, na verdade, o cisto hemorrágico é uma ovulação que, pós ter rompido esse folículo, ele se encheu de sangue e formou um cisto cheio de sangue. Então, por isso que é um cisto hemorrágico. Isso também é outra razão de cólica, né? Outra razão de cólica. Isso geralmente desaparece espontaneamente. Então, se a cada ciclo menstrual, quando a mulher começa um novo ciclo,
teoricamente, né, entre grandes aspas, tudo que aconteceu no ciclo anterior se resolve. A gente começa um ciclo novo. A mulher tem essa alta capacidade de regeneração nos seus órgãos reprodutivos. Então, a cada início de ciclo menstrual, a gente começa um capítulo novo, digamos assim. Então, tudo que aconteceu no ciclo anterior, geralmente, se resolve espontaneamente no início de um novo ciclo. O tratamento da endometriose, voltando um pouquinho, ele não é necessariamente cirúrgico só, né? Não, ele não é... Pode ser hormonal num primeiro momento. Isso, depende muito o motivo do tratamento, se é dor ou se é infertilidade. Então, isso tem que ser separado. Dependendo do grau da endometriose, pode ser tratado hormonalmente, com anticoncepcional, com algumas outras medicações hormonais. E dependendo se a gente já tem uma endometriose mais profunda, que já está prejudicando outros órgãos, muitas vezes tem que ir à cirurgia para retirada dessas lesões. E é isso que vai dar à paciente uma maior chance de gravidez e melhora da dor. Ovários policísticos. Aqui, agora entramos num outro grande... Que é outra causa. Outra grande causa de infertilidade. Vou te dizer por que eu estou tocando nisso, tá? Eu sou cirurgião plástico, mas assim, ó, como a gente tem depilação, né? E uma das coisas que aparecem no ovário policístico é o aumento de pelo. Aumento de pelo, aquela dermatose nigrans. Então a gente vê muito seguido isso. Às vezes a mulher vai lá e diz assim, doutor, eu não sei o que eu tenho, o que eu tô, aparece cada vez mais pelo, tal, daí ela levanta a axila para te ver, ela tem todas aquelas marcas de ovário policístico e tal. E dificuldade para engravidar e tal. Como é que é o tratamento disso? Ainda continua muito complicado? Podia primeiro explicar o que é o ovário policístico. Eu, por exemplo, sou dentista, estou boiando. Mas quem tem sabe muito bem como é, viu? Porque assim, ó, elas sabem todos os sintomas, né? Com raras exceções, elas sabem melhor do que a gente. Elas já chegam assim, pois é, porque eu tenho ovário policístico, já tomei isso, tomei aquilo, tomei não sei o que lá, pá. Que hoje em dia nós temos o Dr. Google, Dr. Google, a gente não consegue mais mentir, é o que eu digo para o paciente. Eu digo, ó, se eu tiver em dúvida, faz o seguinte, não precisa nem abrir o Google normal, abre o Google acadêmico, que ali tem os trabalhos indexados, publicados. Quer dizer, se o cara mentiu ou falou alguma besteira, abre ali, tem os trabalhos indexados, que são os trabalhos aprovados pela comunidade científica médica mundial. Então o cara vai ver, ó, o doutor me disse que cirurgia espacial. Não tem nenhum trabalho indexado de cirurgia espacial. Então não existe. Então não acredita. Né? O ovário policístico, na verdade, ele é uma disfunção ovariana. Agora a gente entra numa causa de infertilidade relacionada unicamente ao ovário. O que acontece é que o ovário, na sua composição, ele tem diversos cistos, e por isso o seu nome de ovário policístico. Esses diversos cistos fazem uma alteração hormonal, e aí que vem o aumento de androgênios, que são hormônios relacionados à produção de pelo, a essas manchas no corpo, muitas vezes a mulher tem engrossamento na voz, tem aumento de peso. E esses diversos cistos no ovário, como consequência dessa alteração hormonal, dificulta o funcionamento do ovário e a mulher, na grande maioria das vezes, não ovula. Então, ela não consegue produzir um folículo que vai gerar a ovulação devido a esses diversos cistinhos, esses diversos folículos que tem no ovário. Dentro do ovário, aquele dentro do ovário, exatamente. Ali, a gente tem exatamente nessa câmera aqui. Isso. Nessa partezinha aberta aqui, Aqui a gente tem todas essas bolinhas que a gente está vendo aqui, essas estruturas, mostrando os diversos momentos do desenvolvimento do folículo, que a gente tem geralmente um só a cada mês. No ovário policístico, a gente tem diversos cistinhos, então esse tecido ovariano ele é cheio de cisto, ele é um tecido lotado de folículos. A gente vê algumas vezes mulheres na ecografia que a gente vê um ovário muito aumentado de tamanho devido à grande quantidade de folículos. É como se a gente tivesse tantos cistos que a gente não consegue que um só se desenvolva para causar a ovulação. Que coisa triste, né? Porque, na verdade, para quem assiste e para o leigo, o que ele deveria pensar? Bom, se tem vários cistos, deveria liberar vários óvulos, né? É justamente o contrário. Não ovula, não produz progesterona, não tem o próximo ciclo, não ovula de novo, engorda e aí vai, né? É o contrário, mas por outro lado, quando a gente tem que estimular a ovulação dessa paciente com ovário policístico, ela produz muitos óvulos, o que algumas vezes é um problema. Porque uma paciente que vai estimular a ovulação para ter relação sexual em casa, por exemplo, eu quero que ela produza 2, 3 óvulos no máximo, senão eu estou aumentando muito a chance dela de ter gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos. Que maravilha. Isso a gente não quer. E a gente já volta para falar nisso, porque é muito legal essa história de ter mais de um filho também, né? A gente já volta. Muito legal. Eu adoraria. Fazer de 3 em 3, de 2 em 2, eu acho o máximo. Cuidar de 2 em 2 e 3 em 3 é muito fácil, né? Já voltamos.
Cheguei. Pai, você não vai ficar bravo comigo, né? Vou, Paciência. mas só se você não tiver guardado nenhuma batatinha pra mim. Guardei. Tá aqui. Seus filhos serão crianças por pouco tempo. Aproveite. Da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. A cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Existem 2 tipos de residência, as que têm cupins e as que terão cupins. Toda madeira pode ser tratada e toda infestação deve ser controlada. Portanto, proteja seu patrimônio, faça um controle com até 10 anos de garantia, sem cheiro, sem sujeira e com total segurança para a sua família. Ligue agora, 3026 5060. Zap Cupim, a solução definitiva contra os cupins. Olha, a Ana já falou nos outros 2 quadros, mas nós estamos falando hoje sobre infertilidade e está passando muito rápido, porque a doutora Rafaela não nos está dando trabalho nenhum para explicar. Ela fala muito bem. A gente podia deixar ela fazer o programa, né, Ana? Porque, assim, ó... Não, inclusive, já fica um recadinho para quem está nos assistindo que vão ficar dúvidas. Então, ficando dúvidas, entre no site, mande as perguntas para nós, que nós vamos trazer a doutora Rafaela de novo, com certeza, porque está muito bom, viu, Rafaela? Vamos entrar na parte, assim, de tratamentos? Vamos. Tá? Porque acho que muita gente deve estar querendo saber o que existe de tratamento, o que fazer. O tratamento ele é dividido principalmente quando a gente olha para as causas, né? Qual é a dificuldade de gravidez para conseguir essa gestação de forma espontânea e, consequentemente, a gente vai direcionar o tratamento em cima dessa dificuldade, em cima dessa causa de infertilidade. A gente define o tratamento basicamente em 3 grupos. O primeiro grupo que é a indução da ovulação e o que a gente chama de coito programado. Isso é o quê? É ajudar o ovário a funcionar um pouquinho mais do que ele funciona sozinho e a paciente vai ter relação sexual em casa com o seu marido, que a gente brinca que é relação com hora marcada. Então, a gente vai programar a ovulação, vai controlar a ovulação e programar a relação sexual para o momento da ovulação. Então, a gente otimiza o processo normal, é botar tudo na hora certa, no lugar certo. Depois, a gente indo para um estágio um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais avançado de tratamento, a gente tem a inseminação artificial. Que isso é o preparo dos espermatozoides em laboratório e a injeção desses espermatozoides direto dentro do útero, e o resto do trabalho eles têm que fazer sozinhos, que é atravessar o útero, chegar na trompa, encontrar o óvulo, entrar dentro do óvulo e depois voltar para dentro do útero, onde eles têm que grudar. E o terceiro tratamento, que é sem dúvida nenhuma o de maior complexidade, que é a fertilização in vitro. A fertilização in vitro é fazer em laboratório tudo o que ocorreria dentro da trompa, que é o encontro do espermatozoide com o óvulo. Coleta o óvulo na mulher, coleta... Então, a primeira coisa que a gente faz é estimular a ovulação, porque nesse momento a gente quer muitos óvulos. Então, a gente usa medicação para estimular a ovulação. Esses óvulos são coletados através de um procedimento cirúrgico, que é um procedimento simples, mas é um procedimento em bloco cirúrgico. Tem corte na barriga, não? Não tem corte na barriga, é tudo via vaginal. Tu vai lá e... É como se fosse uma ecografia transvaginal, que a grande maioria das mulheres já fez em algum momento da vida. A gente introduz o aparelho de ecografia, em cima desse aparelho de ecografia vai uma agulha, e essa agulha que vai até o ovário.
Então, é tudo via transvaginal. A mulher precisa estar sedada, não? A sedação se faz porque no momento em que entra na cavidade abdominal por via transvaginal, existe uma membrana, que é o peritônio, e essa membrana ela é dolorosa. Então, no momento em que se perfura essa membrana e chega no ovário, isso causa dor. A gente tem diversas estruturas importantes ao redor do ovário, vasos, intestino. Então, a qualquer movimento da paciente, a gente vai estar com uma agulha muito próxima de outras estruturas que não estão ali para serem perfuradas. Então, a anestesia ela é pelo desconforto e também pela segurança no momento do procedimento. Né? Então, a gente pode imaginar assim, colocar uma agulha perto de um vaso importante, a paciente dá um pulo no momento que sente dor e essa agulha vai para o local onde não deveria ir. Então, a anestesia está muito relacionada a isso. Se fazem algumas vezes sem anestesia, em diversos países do mundo o procedimento é sempre sem anestesia, mas aqui a gente acha mais seguro e mais confortável para a paciente que seja feito dessa forma. Mas eu vou até te dizer por quê, viu, Rafaela? Porque assim, o pessoal não tem tanta experiência em bloqueio como os nossos anestesistas aqui. Então, no exterior, o que a gente nota muito assim, é que os anestesistas não têm a vivência que os nossos anestesistas têm aqui. E agora estão querendo fazer enfermeiro anestesista, né? Aonde? Lá fora? Nos Estados Unidos. Bom, se o anestesista lá já é ruim, tu imagina alguém que não fez toda a formação. Vai ser anestesista técnico, né, que eles chamam, anestesista técnico. Eu já participei de congresso no exterior, em que a gente foi para fazer demonstração de cirurgia, isso na Europa, e que a cirurgia foi cancelada do congresso, porque um colega brigou com o anestesista e o anestesista não anestesiou mais ninguém para a cirurgia. Então, assim, eles têm uma dificuldade técnica, e que muitas vezes você aqui no Brasil, eu tenho medo, tá, olha... Nós temos anestesistas maravilhosos. De excelente qualidade. Infelizmente, a gente, para trazer aqui no programa... Nós conseguimos trazer uma vez o anestesista. Né? Porque o resto não gosta de falar. Mas, assim, o nível profissional deles é muito bom. Acho que por isso até que vocês se dão ao direito de usar esse tipo de... Que para o paciente é mais confortável, né? Tem gente que fica com medo. Mas eu vou fazer com anestesia? Olha, você vai estar assistido com um profissional que vai estar segurando a tua mão, vendo o teu coração, vendo a respiração. Ao invés de ter um profissional, vai ter dois na sala, né? O cuidado vai ser redobrado. Tem um só para isso, tem um só para ver como é que o cara está sentindo. Então, na verdade, o procedimento é muito mais seguro, muito mais confortável. Qual é de cada um desses procedimentos que tu citou, qual é o índice de sucesso? De sucesso. O índice de sucesso está muito relacionado à idade da mulher. Então, o índice de sucesso também está relacionado ao tipo de tratamento. Então, se a gente faz a fertilização in vitro, que é esse tratamento mais complexo, a gente consegue, em mulheres abaixo de 35 anos, uma taxa de gravidez ao redor de 50%. O que a gente tem que lembrar quando a gente fala em números é a taxa de gestação normal, né? Qual é a chance dessa mulher engravidar espontaneamente? Que ela é ao redor, em mulheres de 25 a 35 anos, de 16,6%. Então, vamos arredondar para 17%. Então, uma mulher sem problema nenhum em sua casa, tentando engravidar com seu marido, tem uma chance mensal de 17% de ficar grávida. Quer dizer... Então, quando a gente fala em tratamento, a gente está falando quase 3 vezes mais do que esse número. Na fertilização, isso está muito relacionado à idade da mulher, a idade do óvulo, a qualidade desse óvulo. E nas outras duas possibilidades? No coito programado, nessa relação sexual com hora marcada em casa, a gente está fazendo praticamente o normal dela, né? Otimizando esse processo normal. Então, a gente continua ao redor de 17%, 18%. Na inseminação artificial, nesse preparo dos espermatozoides, a gente aumenta um pouquinho, que na verdade o que a gente faz é dar um empurrão nos espermatozoides, então a gente chega ao redor de 20% por tentativa. Mas também não é uma grande diferença em relação ao normal, porque na verdade a única coisa que está se fazendo é jogar os espermatozoides lá dentro e o resto do trabalho tem que ser feito por conta deles. Se nota alguma coisa de diferente nessas tentativas, vocês modificam o hábito alimentar do paciente? Por exemplo, intolerância à lactose, né, que a gente sabe que o homem depois dos 3 anos, tem gente nos Estados Unidos que diz que depois de 1 ano já não deveria mais tomar leite de vaca. Quer dizer, só quem toma leite de vaca é a gente, né? Nem a vaca toma leite de vaca, né? Glúten, que é uma coisa que se fala bastante hoje, né? Da hipersensibilidade, que isso aí alteraria no casal tanto a motilidade do espermatozoide quanto a ovulação e tal. Se faz algum tipo de tratamento hoje em dia para alimentação, para sensibilidades, para testes de hipersensibilidade? Não. Na verdade, o que se faz em relação à alimentação é priorizar o consumo de alimentos ricos em ácido fólico,
que o ácido fólico está muito relacionado ao desenvolvimento do embrião, ao desenvolvimento do feto. Então, se estimula essa ingesta de alimentos ricos em ácido fólico e orientar a paciente a se alimentar da forma mais saudável possível. Para quem está nos ouvindo, alimentos ricos em ácido fólico são... Principalmente vegetais de folha verde, então vegetais de folha verde escura, couve, brócolis, tanto para a mulher quanto para o homem. Tanto para a mulher quanto para o homem. Para a mulher é mais importante suco de laranja, sucos ricos em vitamina C, também são ricos em ácido fólico. E essa é a principal orientação em relação à alimentação. A obesidade está muito relacionada a falhas de implantação, a dificuldade do embrião grudar dentro do útero. Então, por isso também que se recomenda a alimentação de forma mais saudável e baixar peso. Então, essas pacientes que têm intolerância, que já são sabidas, é importante continuar com seus hábitos, os seus cuidados, né, em relação à sua intolerância, para se manter da forma mais saudável possível. Antes de nós entrarmos no comercial, a gente estava falando sobre gêmeos. Sobre ter gêmeos e nesse tipo de ovulação, nesse tipo de fertilização, desculpa, que vocês fazem, existe mais chance de ter gêmeos, né? Existe. O que eu acho lindo. Você ficar de me explicar depois do comercial. O que acontece é o seguinte, tanto quando a gente estimula a ovulação para relação sexual em casa ou para inseminação artificial, que é uma estimulação mais leve, a gente aumenta o número de óvulos disponíveis para o espermatozoide. Então, a gente tem uma chance maior de que mais de um espermatozoide encontre mais de um óvulo e, consequentemente, a gente tem uma gestação gemelar. Quando a gente faz a fertilização in vitro, a gente sabe exatamente quantos embriões, que já é o resultado do óvulo e do espermatozoide unidos, a gente vai colocar dentro do útero. Então, a gente sabe exatamente qual é a nossa probabilidade, ou a nossa possibilidade de uma gestação múltipla. Se é de gêmeos, se é de trigêmeos ou até de quadrigêmeos, que é o que a lei brasileira permite. Na verdade, não é lei, é uma regulamentação, permite em relação ao número de transferência de embriões. Quer dizer, desculpa te interromper, mas numa inseminação in vitro vocês colocam até 4 embriões? Até 4. Hoje em dia, a regulamentação, que ela é do Conselho Federal de Medicina, ela está relacionada à idade da mulher. Então, mulheres acima de 40 anos, pode-se colocar no máximo 4 embriões. Essa decisão de quantos colocar, ela é feita em cima da qualidade dos embriões. Quanto mais bonitos os embriões, digamos assim, né, legalmente falando, maior a chance deles grudarem dentro do útero, deles implantarem, e está relacionada à vontade do casal. Mas pode ser colocado mais de 4? Não, 4 é o máximo. 4 é o máximo. Mas com 40 anos? Acima de 40 anos, 4. 32. Então, é de até 35, 2 embriões. Só pode botar 2. De 35 a 40, 3 embriões. E acima de 40, 4. Claro, diminui a chance dela ter... Exatamente, então aumenta o número. O que a gente tem que dizer e o que as pessoas têm que saber é que eu brinco com as pacientes que gêmeos é bonito no carrinho dos outros. Né? A gente, quando busca um tratamento para engravidar, o nosso objetivo como médicos não é a gestação múltipla. Por quê? Porque a gestação múltipla é uma gestação de maior risco. Então, a gente coloca 2 embriões, a gente coloca 3 embriões, porque a gente quer proporcionar para essa paciente uma maior chance de engravidar. Não, e às vezes não ficam, né? Tem uma colega da minha filha que ela colocou 3 e só ficou 1. Na grande maioria das vezes não fica. Então, a chance de múltiplos ela é menor do que a chance de um só. Só que os pacientes, eles nos procuram com essa ideia de estar vindo fazer um tratamento e sair de lá gêmeos. E isso é o que eles querem. E é isso que a gente tenta desmistificar um pouco. Os gêmeos é um acidente, né, no decorrer do tratamento. É claro que no momento em que se tem a gestação gemelar, essa paciente vai ter todo o suporte obstétrico. Hoje em dia a gente tem ótimos hospitais, ótimos recursos para caso seja necessário, né, esses nenês precisarem de auxílio após o nascimento, mas não é o nosso objetivo. A gente não tem como objetivo gerar uma gestação de maior risco para essa paciente. Aumenta muito o risco de uma gestação? Aumenta muito o risco de prematuridade. Gêmeos não tanto, mas trigêmeos sim, né? 90% dos trigêmeos nascem antes de 34 semanas. Isso é uma gestação de 7, 8 meses, né? 6, 7 meses muitas vezes. Então a gente aumenta muito o risco de nenês prematuros. E são prematuros, e não é um prematuro, são 3 prematuros. Então a gente fala em baixo peso, a gente fala em nenês muitas vezes sem todos os órgãos bem desenvolvidos e que necessitam muitos meses de um cuidado de UTI neonatal. Então quando a gente fala em evitar gêmeos, é pensando nesse risco. Hoje em dia a gestação de gêmeos, né, a gestação de 2, ela vai bem até quase ao termo, até quase ao momento ideal do nascimento. Mas muitas vezes também se tem partos prematuros, com nenês que nascem pequenininhos. Então o objetivo de evitar essa gestação é muitas vezes querendo evitar um risco maior para a mãe e para os bebês. Só voltando um pouquinho nas causas aquelas de infertilidade, a gente chegou a comentar no intervalo, pacientes com alteração da tireoide.
que a gente sabe assim, na mulher, por exemplo, é muito mais frequente o hipotireoidismo subclínico, chega a ser 50%. Né? Mas mulher com hipotireoidismo nem deve engravidar, né? A mulher com alteração de tireoide, ela tem que ser tratada. Antes de engravidar, né? Antes de engravidar. A tireoide está muito relacionada à função do ovário, então mulheres com alterações de tireoide, elas têm uma hipofunção do ovário, então é importante esse tratamento. E também tem uma relação com a maior taxa de aborto. Então, pacientes com problemas de tireoide, elas têm que ser tratadas e bem controladas. Porque muitas vezes a paciente que tem problema de tireoide, que vai ter que fazer um tratamento para a vida toda, ela começa a usar remédio, ela sente-se bem e ela nunca mais controla os seus hormônios da tireoide. Então é importante que esse remédio da tireoide pode ser tomado durante a gestação? Pode e deve. Ah, tá. Curiosidade. Pode e deve. Quais são os locais? Existe uma forma do paciente, vamos dizer assim, a nível previdenciário, procurar inseminação? Ou isso é só Existe. Em Porto Alegre existem 2 hospitais que disponibilizam a fertilização in vitro pelo SUS, que é o Hospital de Clínicas e o Hospital Fêmea. Esses 2 hospitais, o acesso é direto via posto de saúde, a paciente tem que passar no posto de saúde e ser direcionada para esses hospitais. O que a gente tem hoje em dia, que é uma dificuldade do sistema de marcação de consulta, é direcionar essa paciente direto a esses serviços. Uma paciente que tem problema de infertilidade, ela é direcionada para um ambulatório de ginecologia para um hospital de Porto Alegre. E ela pode cair em qualquer hospital. Então, muitas vezes a paciente chega na Santa Casa, chega na PUC, chega no Hospital Presidente Vargas, que são hospitais que não possuem desse serviço, e ela tem que voltar para o posto de saúde e o posto reencaminhar. Quais são os 2 hospitais? O Hospital de Clínicas e o Hospital Fêmea. E, Rafaela, existe grupo de estudo, por exemplo, a gente entrevistou há pouco tempo atrás, e a gente viu que tinha grupo de estudo para tratamento de câncer. A gente sabe que na PUC também tem grupo de estudo para cirurgia bariátrica. Para fertilização não tem ainda? Não, o que existe são grupos de estudo relacionados às doenças que causam a infertilidade. Então, tem muito estudo relacionado à endometriose, que a gente estava falando antes, tentando entender o real mecanismo dessa doença, mas diretamente à infertilidade não tem nada formado com esse objetivo. Quanto tempo demora, por exemplo, o paciente, desculpa insistir a nível de previdência, porque assim, eu sei que não são todos os pacientes que têm possibilidade de fazer esse acompanhamento a nível particular, né? Hoje em dia a medicina ficou muito disponível, todas as áreas, para quase todo mundo, mas tem gente que ainda não tem acesso, né? Quanto tempo leva, em média, para o paciente assim, que ele não tem, que o poder aquisitivo é baixo e tal, quanto tempo leva, em média, para que esse casal consiga um acompanhamento no clínicas ou no Fêmea? Eu não tenho um conhecimento de causa grande nesse sentido, porque eu não trabalho em nenhum desses hospitais, mas o que se fala, o que se especula é que seja um tempo longo de espera, muitas vezes chegando a 2 anos. O Hospital Fêmea, que abriu o serviço agora, no início do ano, ele já tinha uma fila de espera antes de começar os procedimentos de ao redor de 200 pacientes. Então, o tempo de espera é longo. E, além disso, como tem tanta paciente esperando e é tudo subsidiado pelo governo, a idade limite para poder ingressar nesses serviços, ela é limitada. Então, a paciente mais velha, 40, 41 anos, 42 anos, muitas vezes ela não é mais aceita, pensando, acho que é uma relação risco-benefício, né? Colocar na balança a real chance dessa paciente gestar num serviço que é subsidiado pelo governo, o custo que tudo isso tem, então essa paciente acaba não podendo entrar no programa por todas essas questões relacionadas. Eu acho que se a gente podia deixar um bom recado aqui, né, é que não deixe para depois, né, quem está pensando em ter filhos, não vai deixando isso, postergando, né, Rafaela, isso para o futuro, e vai fazendo seu check-up também, né, vai checando como é que está o seu ovário, vai fazendo o espermograma do marido, porque de repente a pessoa diz assim, não, daqui 6 anos eu vou engravidar. Mas aí quando chega em cima da hora, né, Rafaela, tá tudo, aí tá muito em cima da hora. E é um processo lento, né, porque é um processo que exige muita paciência. Esse de fertilização, né? Muita. Hoje a gente fala muito nisso da preservação da fertilidade. O que é importante fazer para quando quiser ter filho, tá tudo bem, né? Então, assim, são os hábitos saudáveis de vida, é o peso, é evitar tabagismo, evitar o consumo excessivo de álcool. Para variar, né? Já falamos 300 vezes nisso. O Todos povo ainda os não médicos que vêm aqui dão essa é a regra, né? Essa é a receita básica para a longevidade. Então, não adianta a gente insistir nessa baixar tecla. o peso, não fumar e não beber, né? E fazer exercício.
Então, é isso que tem que fazer. Infelizmente, a gente insiste, a gente acaba sendo chato muitas vezes, falando disso tantas vezes. Se uma pessoa quer congelar o seu óvulo, por exemplo, eu vou congelar meu óvulo para o dia que eu tiver um relacionamento. Isso é possível? Isso é possível. Hoje em dia, a gente sugere o congelamento de óvulo com mulheres acima de 35 anos, sem perspectiva de ter filhos, né? Então, assim, não é para todas as mulheres que estão nos ouvindo com 35 saírem correndo desesperadas. São mulheres solteiras, mulheres que têm outras prioridades nesse momento da vida, mas a gente sabe que depois dos 35 a queda na capacidade de gestar, ela é acentuada. E a última pergunta, e o óvulo congelado, ele tem a mesma qualidade do óvulo tirado no momento, não? Hoje em dia, praticamente sim. As técnicas de congelamento, elas são muito boas e hoje em dia a capacidade desse óvulo congelado de gerar uma gestação é praticamente a mesma de um óvulo a fresco. Bom, Rafaela, realmente, hoje... Nós vamos deixar a parte polêmica, né, para outro dia, tá, Rafaela? Esse negócio de doação de óvulo e tal. Mas a gente traz para falar sobre isso. Tem que saber, viu? Se dá para fazer, como é que é a lei no Brasil, mas nós faremos um novo programa sobre isso, se tu já aceitar o nosso convite. Bom. Olha, a gente queria agradecer, que a gente sabe que não é fácil depois de trabalhar ainda, doar uma hora aí para explicar. Ensinar, né, as pessoas. Ensinar, né, as pessoas. E a gente também, que a gente acaba aprendendo muito aqui. Tá? Não, mas eu acho que é melhor, o grande propósito do nosso programa é orientar a população, viu? O que fazer e para onde ir. Claro, e acho que como a Ana disse antes, as dúvidas vão surgir, né? Então, a partir daí, a gente está à disposição pelo site da clínica, ouvir a vocês. Volto para conversar mais. Mas você que assistiu e de repente não conseguiu pegar toda a entrevista, abra o site do programa, www.programavivamais.com.br. Eventualmente, alguma dúvida, alguma coisa, você pode mandar um e-mail. A Ana responde, o Vitor responde todos. Eu estou muito velho para responder e-mail. E mandando para fertilitar, a Rafaela responderá também. Exatamente. E qualquer sugestão, eventualmente dúvidas, numa próxima vez a gente traz a Rafaela e responde. Muito obrigado pela audiência e não deixe de nos assistir. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.